Todos chegaram lá? Essa aqui é uma das razões de a fé em Cristo ser embasada em coisas reais e proféticas. Essas palavras foram escritas 700 anos antes de Jesus nascer. Antes de Jesus habitar o ventre de Maria. Antes de Jesus ser um embrião. Você sabia que Jesus foi um embrião um dia? Ele se tornou um embrião. Ele veio viver dentro de um embrião igual a nós. E neste capítulo estão contidas profundezas das verdades de Deus, que tem a ver comigo e com você. Não ouça, não olhe para essas letras querendo compreendê-las humanamente, por favor. Olhe para essas letras misturando fé nelas. Coloca a fé de que isso é para ti, irmão. De que isso é sobre Cristo e é sobre você. Essas palavras, essas experiências são sobre nós. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Aqui está falando de Jesus. E eu estava lendo essa semana esse texto e algo me saltou aos olhos. Ele cresceu diante dele. Você já parou para pensar nisso? Como que alguém pode crescer diante de si? Jesus cresceu diante dele. Por quê? Porque Jesus foi um embrião. Jesus foi colocado, segundo a Escritura, dentro do ventre de Maria pelo Espírito Santo. E ali ele se tornou um embrião, a junção do céu e a terra. Mas Jesus, irmãos, ele foi um bebê. Jesus, ele fez caquinha na fralda. Jesus, ele amamentou-se no seio de Maria. Jesus foi uma criança que teve que aprender algumas coisas com Maria, com José. Jesus teve que, a Bíblia fala que ele aprendeu todas as coisas por meio daquilo que ele sofreu. Lá nos Evangelhos fala que o menino ia crescendo em estatura e graça. Ou seja, aquele bebê, ele não tinha consciência de quem ele era. Aquela criança não tinha consciência de quem era. Mas dentro dela estava Jesus. Dentro daquele corpo estava o Messias. E ele teve que descobrir, através das experiências espirituais, quem ele era. Deus foi se revelando para ele e ele foi tendo revelado em si a sua identidade. Eu e você muitas vezes não sabemos quem somos. Vivemos aqui na terra como se não fôssemos nada. Vivemos aqui excluídos muitas vezes, né? Pensando que somos só fruto de um acaso, de uma relação sexual, que somos só algo oriundo de um embrião e que acontecemos. Mas não, querido, nós precisamos saber que nós fomos propostos em Deus antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1. Eu não sou o fruto do acaso. Eu e você agora, nós precisamos deixar que o nosso ser espiritual, ele cresça diante de nós. Porque o nosso ser humano, embrionário, cresceu e se desenvolveu. E nós chegamos à idade adulta. Mas espiritualmente, muitas vezes, somos ainda subdesenvolvidos. E precisamos nos desenvolver. Ou seja, nos conectar com quem nós somos. Jesus, ele teve que ter esse conhecimento. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Você já parou para pensar
como é que é uma raiz saída de uma terra seca? Uma raiz saída de uma terra seca, ela não tem muito futuro, né? Não tem água, é difícil dela ramificar e produzir alguma coisa. A Bíblia compara Jesus como uma raiz saída de uma terra seca. Por quê? Porque essa raiz é improvável. Lembra que a gente falou na quinta-feira sobre os improváveis? Jesus era um improvável, irmãos. Se você for olhar, Jesus, ele humanamente, ele era o filho do Zé e da Maria. Mas espiritualmente ele era o filho de Deus. E essas duas realidades viviam junto com ele. Ele teve que se descobrir filho de Deus para se manifestar como tal sobre a terra. Nós, muitas vezes, nos achamos só o filho do Zé. Mas nós precisamos nos conectar com a realidade de somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do Zé. Nós fomos gerados pelo Zé e pela Maria. Pelo papai e pela mamãe. Mas nós não viemos deles. Nós viemos do céu para habitar nesse embrião, nessa família, para ter uma experiência por um tempo aqui na terra. E agora vamos nos preparar para voltar para casa, para a nossa verdadeira família, para a nossa verdadeira vida. A vida não é sobre esse tempo chamado terra, a existência humana, esse tempo cronológico. A vida é sobre a eternidade, a vida é sobre o Kairos. E aí eu e você precisamos ter uma reversão nas nossas vidas, porque nós precisamos entrar no Kairos de Deus. Nós precisamos entrar no tempo de Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores. Olha que interessante. Ele não tinha qualquer beleza e nem majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Beleza, majestade, atração, aparência, desejo, são coisas humanas. Note que muitas vezes nós vivemos por essas coisas. Nós queríamos ser mais bonitos. Muitas vezes não somos satisfeitos como somos, né? E até essa insatisfação retira algumas verdades de nós. Mas o fato é que Jesus ele não tinha características humanas que pudessem atrair alguém a ele. Jesus não era rico. Jesus não era bonito. A Escritura fala aqui de características que ele nada tinha em sua aparência para que a gente desejasse ele. Jesus era alguém normal. Como homem, ele foi alguém normal, como qualquer um de nós. Nós precisamos nos desconectar de muitas coisas humanas pelas quais vivemos e nos agarramos. Porque nos agarramos mais nas coisas que possamos ter do que naquela que nós realmente somos. Você já parou para pensar nisso? Quanta grana que gira em torno da indústria da beleza hoje? Quanto que se gasta para melhorar a aparência, para dar uma melhorada no visual? E Jesus era um cara normal, tranquilo, mas ele sabia quem ele era, que o verdadeiro valor dele não estava na aparência, não estava como na forma que ele aparecia para as pessoas, mas em quem ele era. Versículo 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus Cristo de Nazaré foi rejeitado e desprezado.
pelos homens. Quando fala pelos homens, pode se incluir também. Eu também me incluo. Por que você acha que ele foi desprezado, irmão? Por que ele foi rejeitado? Você já parou para pensar? Por que, né? Às vezes a gente fica com pena de Jesus, né? A gente assiste um filme e diz, que pena, olha o que fizeram com ele. Mas por que ele foi rejeitado, irmão? Por que ele foi desprezado? Sabe o que é um desprezo? Você já se sentiu desprezado? Você já deu desprezo para alguém? Porque muitas vezes a gente dá o desprezo para alguém, né? A gente despreza alguém. Muitas vezes nós nos sentimos desprezados pela sociedade, desprezados pela família, desprezados pelo pecado, né? Desprezados pela derrota. Muitas vezes nós nos sentimos rejeitados pela impureza das nossas vidas, pela impureza dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Nós nos sentimos sujos, impuros, e aí nos auto-excluímos. O nosso pecado nos exclui. Quando a gente olha para nós sem o sangue de Jesus, nós temos um problema. E aí esse problema, ele gera uma exclusão no meu coração. Só que eu quero dizer para você que Jesus Cristo de Nazaré, ele foi desprezado e rejeitado, para que você não se sentisse assim, meu irmão. Para que você se sentisse incluso, para que você se sentisse bem-vindo, para que você se sentisse aceito. Ele se considerou como desprezado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado para poder produzir inclusão para você. Agora você tem em mãos um grande potencial, você tem em mãos algo sobrenatural que pode trazer uma diferença para toda a tua vida, para todos os teus dias aqui na terra. Mas isso só vai fazer efeito se você colocar em atuação. É algo que ele te dá, mas você tem que usar. Às vezes a gente ganha um presente, mas não usa. E Deus, ele tem nos dado grandes presentes, lindos presentes, maravilhosos presentes, a gente não usa. Um deles é o sangue de Jesus. Você precisa usar o sangue. Você precisa se sentir limpo pelo sangue. Homem de dores e experimentado no sofrimento. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Jesus foi um homem de dores. Eu fui olhar no original, essas dores porque são algumas dores. Não é só dor física, é dor emocional, dor sentimental. Jesus foi experimentado em dores. O que diz a palavra experimentado diz que ele experimentou. Ele experimentou, ele sentiu. Jesus, ele experimentou dor por causa de nós. Ele experimentou dor por causa de você, irmão. Nós precisamos entender que ele não precisava ter experimentado dor. Ele não precisava ter esta experiência. Mas Jesus, ele passou por essa experiência de experimentar dores. Então, quando for falar de dor e sofrimento, saiba que Jesus é mestre nisso. Ele te entende. Você precisa entender que ele te entende. Por que ele te entende? Porque ele vestiu o mesmo corpo que você veste hoje. Ele vestiu a mesma roupa. Ele vestiu o mesmo esqueleto. Ele vestiu o mesmo sistema respiratório, digestório. Enfim, ele vestiu o mesmo sistema muscular. Ele sentiu o que é ter uma visão, um olfato, uma audição. Ele sentiu o que é ter tentação. Ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Então não pense que Jesus é alguém que não sabe como que é ser como você é, porque ele sabe como que é ser como nós somos, inclusive vestindo o nosso pecado, inclusive experimentando o nosso pecado, sem praticá-lo, recebendo sobre si a influência do pecado, sem praticá-lo. Ele te entende porque ele tem experiência com isso. Agora nós vamos ficar fugindo
de quem entende e tem experiência com isso por causa dos nossos pecados, ou nós vamos nos aproximar dele sabendo que ele é amoroso, que ele é perdoador, que ele é misericordioso, que ele pode me ajudar porque ele me entende, ele sabe, tudo que acontece comigo ele sabe. Então eu posso ter liberdade de chegar para ele e dizer: Jesus, meu querido, eu estou com pensamentos equivocados, eu estou fazendo algo que eu não devia fazer, eu preciso mudar tal situação. Senhor Jesus, eu estou julgando meu irmão, eu estou falando mal de alguém. Pai, eu estou tendo derrota em algo que eu deveria ter vitória, eu estou sendo impuro em algo que eu deveria ser diferente. E aí você pode ter a parceria dele te ajudando a te desvencilhar daquilo que ele já levou na cruz do Calvário. Mas o problema é que nós queremos levar os nossos problemas, nós queremos esconder os nossos problemas, nós queremos dar um migué em Jesus, nós queremos fazer de conta que está tudo bem. E aí, quando está tudo mais ou menos bem, nós temos liberdade de se aproximar. Mas quando as coisas não estão bem, eu mais preciso dele, eu confio mais no meu pecado do que no sangue dele. Eu falo para ele: o teu sangue não vale nada, porque se valesse, eu iria para a tua presença. Você precisa entrar no Santos dos Santos com confiança, mas é no sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, não é nos seus atos de justiça, amém? Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Olha só, certamente, você precisa entender que certamente é dessa forma, de forma assertiva. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Ele levou sobre si as tuas enfermidades e doenças. Lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo recebeu sobre si as nossas enfermidades e doenças. É por isso que eu e você temos acesso à cura, temos direito à cura, porque Ele levou sobre si. Se Ele já levou, elas podem ser consideradas por mim, pela fé, ilegais em minha vida, e eu posso requerer saúde. Saúde é um direito não só constitucional, mas um direito espiritual. Nós podemos sim invocar isso e requerer isso. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Você concorda com a tese de que Jesus foi castigado por Deus? Isso é muito interessante. Se você ver no versículo 6 e no 10, depois você pode ver, você vai perceber que isso confirma o que eu vou falar agora. Jesus, ele foi sacrificado para satisfazer a justiça de Deus. Ele não foi sacrificado para pagar nada para o inimigo de Deus, para o nosso inimigo, né? Porque Deus nem tem inimigos, né? Porque não há como você jogar contra o Senhor. O Satanás é o inimigo de nossas almas e não o inimigo de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é sobre tudo e sobre todos. E Ele decidiu sacrificar o Filho dele para satisfazer a justiça dele. Eu e teu pecado estavam fazendo separação entre nós e Deus. E Deus decidiu lançar o meu e teu pecado sobre Jesus, para que não precisasse lançar sobre mim e sobre você. Então Ele pega o Filho dele e faz aquilo que Ele pediu para Abraão parar lá no cutelo, quando Ele pediu para Abraão sacrificar Isaac, quando Abraão foi sacrificar Isaac, o anjo mandou ele parar. Mas Deus mandou
Abraão parar, mas na hora que foi para sacrificar o filho dele, ele deve ter tido vontade de mandar parar, mas ele não mandou parar, e ainda mais que o filho pediu: pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Teve um pedido solene diante de Deus. Imagina o teu filho dizendo: pai, não me mata. O filho sabendo que o que viria sobre ele era a ira de Deus. O filho sabendo que o que viria sobre ele era algo que ele nunca tinha cometido. O pecado era algo que ele não conhecia. Mas glória a Deus que ele conheceu, porque eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus tirou o pecado do mundo. Querido, quem crê em Cristo, não há pecado em sua vida, porque Ele tirou o pecado. Não há como o pecado estar sobre os seus ombros e sobre Jesus ao mesmo tempo. O pecado não seria punido de forma dupla. O pecado, ele foi sim perdoado em Cristo. Ele foi remido em Jesus. Eu e você temos essa segurança. Mas essa segurança vai nos levar para o amor? Essa segurança vai nos levar para a responsabilidade? Essa segurança vai nos levar para parceria com o nosso Deus? Vai nos levar para a atividade em Cristo? Vai nos levar para uma vida diferente, limpa, pura? Ou nós vamos continuar no nosso charco de lodo, usando do sangue de Jesus para nos purificar dos pecados, mas fazendo com que o sangue não tenha efeito sobre a mudança da nossa vida? O Evangelho é lindo, irmãos, e ele é inclusivo. O Evangelho ele te dá total segurança. Você está nas mãos de Jesus, você está protegido por Cristo. Mas eu agora quero saber, irmão, o que você vai fazer com isso? Vamos nós continuar nas nossas próprias vidas? Versículo 5: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha só, aqui está falando em transgressão e iniquidade, são duas coisas diferentes. Transgressão é quando você passa por cima de um regulamento. Iniquidade é quando você faz isso repetidas vezes. Quando você faz de novo, faz de caso pensado, continua fazendo. Quando você repete o mesmo erro, você está sendo iníquo. Quando você dá uma escorregada por impulso, você está transgredindo. E note que essas duas coisas tiveram impactos diferentes sobre Cristo. A transgressão fez com que Cristo fosse transpassado, mas a iniquidade fez com que Cristo fosse moído. Existiram medidas diferentes. Transpassado por o quê? Pela lança, pelo prego. Os pregos da cruz transpassaram Jesus. Não foi fácil, irmão. A lança perfurou o músculo, perfurou a pele. Não foi fácil, Jesus foi transpassado. Mas as iniquidades, quando o pecado veio sobre Jesus, Deus teve que virar a cara, e aí Jesus foi moído. E lá na cruz ele teve que bradar: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Lá ele sentiu pela primeira vez a ausência do Pai. Nesse momento ele foi moído, porque era disso que ele tinha medo, era disso que ele queria na última hora tentar se desviar. Foi por causa disso que ele suou suor e gotas de sangue, porque ele seria moído, e ele foi moído por causa da nossa iniquidade. Mas agora, meu irmão, eu e você, nós precisamos parar de ser iníquos. Precisamos, no mínimo, parar de fazer aquilo que a gente sabe que é errado fazer. Isso é o mínimo. Eu quero começar uma vida com Jesus, então eu não vou fazer mais de forma consciente nada que eu não deveria fazer. Tudo aquilo que eu não deveria fazer, que eu faço, é iniquidade.
E aí nós precisamos pensar, porque é a prática do pecado de forma continuada. E às vezes ela cauteriza a nossa mente. E aquele pecadinho, ele passa a ser um hábito. E ele já faz parte da minha vida. E é os pecados de estimação que eu carrego. E aí eu não sei por que eu não evoluo. Eu não sei por que eu não tenho paz. Eu não sei por que as coisas não acontecem. Eu não sei por que eu sou atribulado. Eu não sei por que tanta tentação. Eu não sei por... Entende? Mas... nós precisamos revisar as nossas práticas. Nós precisamos verificar que as nossas práticas precisam ser diferentes. O castigo que nos trouxe paz, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu ainda estou no 5. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Nos trouxe, já está conosco. Paz é um direito seu. Paz é um direito seu. Fala comigo. Paz é um direito meu. É um direito meu. Paz é um direito meu. É um direito meu. Amém? Paz é um direito teu. Direito que foi adquirido por Cristo na cruz. Porque o que te tira a paz é o castigo. Mas ele foi castigado, e o castigo que te traz paz estava sobre ele. Então, paz é um direito teu. Para você ter paz, você precisa lançar fora o castigo. Porque muitas vezes, errando, a gente traz o pecado sobre nós, daí sente o efeito do castigo. Primeiro eu preciso saber que quando eu erro, eu tenho sangue e eu não preciso ser castigado porque Jesus já foi castigado. Mas agora eu não vou mais errar, porque quando eu erro, eu sinto o efeito do castigo, e o efeito do castigo me tira a paz, me rouba a paz, me leva a paz embora. Logo, eu preciso de paz, eu quero paz, eu tenho direito à paz, e eu vou cuidar dessa paz, eu vou preservar essa paz. Paz não é a ausência de coisas ou de situações humanas. Paz é um estado benéfico no meio de qualquer circunstância humana. Pode ser, eu posso ter paz estando doente, posso ter paz e ter falta de alguma coisa, posso ter paz e ter perdido o emprego. Paz é um direito nosso. Agora, a tranquilidade é aquilo que eu tenho quando tudo dá certo. Jesus não conquistou tranquilidade, até mesmo porque nem para ele tudo deu certo. Para os atores cristãos aqui, bíblicos, a maioria das coisas não dava certo. A vida deles era imersa em experiências, experimentando dores, vencendo, glorificando no meio da dificuldade. Quem disse que Deus prometeu que nós teríamos tranquilidade sobre a terra? Nunca foi prometido. Jesus falou: no monte tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ou seja, no meio das aflições, anda animado. Eu venci o mundo, e se eu venci, eu estou contigo, tu vai vencer também, meu irmão. Por quê? Porque tu é mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo que te amou. Nós somos vencedores, nós temos que ser positivos, parar de reclamar, parar de murmurar, dizer: não, vou vencer, vai começar uma semana, glória a Deus, hoje é segunda-feira, nós vamos para cima, nós vamos conquistar, nós vamos vencer, nós vamos viver em vitória. Nós temos que ser positivos, irmãos. Nós temos que influenciar outras pessoas, nós temos que ser agentes de transformação sobre essa terra. Por quê? Porque nós temos paz. E paz é tudo que um homem precisa para ser bem sucedido na terra. Se você tiver paz, você vai ser um cara bem relacionado no trabalho. Se você tiver paz, o empresário vai querer ter você dentro da empresa dele, sabia? Em qualquer lugar que um ser pacífico chega, ele traz luz, ele sara, ele influencia o ambiente, ele melhora o ambiente, ele traz visão, ele traz coisas novas e diferentes. Versículo número 6.
todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Para onde que você se desviou, irmão? Cada um de nós se voltou ao seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui reforço o que eu falei no 4. Olha só, o Senhor fez cair sobre Jesus a tua iniquidade. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o nosso próprio caminho. Como é que você se desvia, cara? Já parou para pensar nisso? A gente se desvia quando a gente se volta para o nosso próprio caminho. A gente se desvia quando a gente volta o foco da nossa vida para o nosso projeto pessoal, para os nossos sonhos, para os nossos planos, para a nossa família, para a nossa empresa, para a nossa prosperidade, para a nossa poupança, para a nossa viagem, para a nossa casa própria, para o nosso carro, para as nossas coisas, para o nosso bem. E aí a gente se gasta correndo atrás da máquina para tentar produzir tudo isso. E aí a gente se desvia do caminho do Senhor. Porque tudo isso são coisas que Ele nos dá quando a gente está no caminho dEle. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E nós gastamos tempo correndo atrás das coisas acrescentadas. Não, o Senhor não tem o poder de acrescentar. Eu vou acrescentar, eu vou produzir, eu vou fazer, eu trabalho, eu acordo cedo, eu sou bom, eu vou fazer. A gente quer ter um senso de realização, de suar, de fazer, e nessa vontade nós nos desviamos da vontade de Deus, nos desviamos da finalidade da nossa criação. Nós nos voltamos em seres que vamos correr atrás de coisas, e nós queremos reunir riqueza na terra, e aí esquecemos que fomos feitos, desenvolvidos para correr atrás de pessoas, para desenvolver riqueza no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Você quer encontrar-se com a vida, encontrar-se com Jesus, encontrar-se com a realização? Se desvia do teu caminho, irmão. Se desvia da tua vontade, se desvia da tua carne, se desvia de viver pela vontade da tua carne, de deixar a tua carne te dominar. Você quer fazer a vontade de Deus? Vai para o caminho de Jesus. É o inverso do caminho que nós fizemos quando estamos vivendo de forma terrena. Existe sim uma forma de viver diferente sobre a terra, mas não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é como nós achamos que deveria ser, é da forma do Senhor, é da forma de Deus, irmão. Você quer ser cristão? Seja cristão autêntico, seja cristão de fato. Não sejamos religiosos, sejamos cristãos. O que é ser cristão? Ser cristão todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vivendo sempre como prioridade a Deus, como prioridade o relacionamento com Deus, e depois cuidando dos relacionamentos com as pessoas. Aí sim, cuidando de não dar coisas para os filhos, mas estando com os filhos, cuidando de estar muitas vezes com uma esposa, dando prioridade para as coisas que são de Deus, e deixar muitas vezes de ter correrias para buscar bens materiais sobre a terra. Nós precisamos reverter o nosso modelo de vida e incluir no nosso modelo de vida diário, de todo o tempo em que eu vivo sobre a terra, um pensamento de que eu sou um ser espiritual trabalhando para o reino de Deus na terra. E agora eu vivo dentro de um corpo humano e vou fazer alguma diferença no meio que eu estou inserido aqui na terra. E aí eu me encontro com o caminho do Senhor. E aí já não tem mais lugar para mim viver. Por isso que Jesus fala que aquele que perder a sua vida achará. Porque para você achar a tua vida, porque muitas vezes você vive a tua vida humana, mas para você achar a tua vida espiritual, tu vais precisar perder a tua vida humana.
Não há como viver as duas coisas, irmão. Óbvio e claro que quando a gente entende isso, a nossa vida humana fica muito mais abençoada e muito mais legal. Porque daí a gente traz a espiritualidade para dentro da humanidade. E não tenta levar a nossa humanidade para dentro da espiritualidade. Você precisa entender, eu não vou parar de falar isso. Você precisa entender, você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Você é um ser espiritual, cara. Você quer ser feliz, a tua felicidade é espiritual, ela não é física, ela não é humana. E aí você precisa entender isso. Então nós precisamos desistir, deixar do nosso próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Oprimido e afligido. Às vezes a gente só, alguém dá uma apertadinha, a gente já está berrando, né? Se alguém pegar no nosso pé, se alguém dá uma pedrada, a gente pega uma brita, né? E já joga Mas Jesus foi oprimido e afligido e não abriu a sua boca. Herodes dizia para ele: tu não vai te defender, cara? Ele dizia: não, tu só tem autoridade porque ela foi dada por meu Pai. Jesus quieto. E contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado para o matadouro. Queridos, hoje de manhã eu estava lendo isso aqui, estava orando lá em casa, e daí eu comecei a pensar: Senhor, mas como que ele foi levado diante dos tosqueadores? Porque tosqueador não mata, tosqueador tira lã. E daí me caiu a ficha de que Jesus não morreu, irmão, ele venceu a morte. Jesus, ele ressuscitou. O que foi tirado da vida espiritual de Jesus foi uma lã. Hoje nós estamos vivendo um inverno aqui em Blumenau, uma lã que nos aquece, irmãos. Uma lã que visa nos vestir, nos proteger, nos retirar da nossa vergonha. Jesus foi levado diante dos tosqueadores. Eles achavam que estavam matando ele, mas eles estavam gerando em Jesus um produto que iria crescer, que iria se desenvolver. E Jesus, ele construiu uma prole magnífica, fenomenal para o Senhor até hoje. Nós estamos aqui hoje à noite reunidos em nome dele, glorificando a ele. Nós estamos evangelizando em nome dele, fazendo discípulos de todas as nações até hoje, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por causa desse gesto de Jesus. A morte dele produziu vida, e vida em abundância, irmãos. A morte dele, ela nos inclui, vai incluir ainda milhares e milhões e bilhões de pessoas. Aleluia. Porque Jesus queria ter uma família, irmãos. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Ele não teve descendentes humanos. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Isso aqui é mais uma evidência profética, porque se você olhar nos evangelhos, ele recebeu um túmulo com essas características. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade de Deus esmagar o seu próprio filho e fazê-lo sofrer. Agora, se ele quis fazer isso com o filho dele, para não fazer contigo, imagina o quanto ele te ama, cara. Imagina o quanto ele te quer.
Ele fez isso com Jesus para não precisar fazer conosco. Nós deveríamos ser esmagados, nós merecíamos, mas foi da vontade do Pai esmagar o Filho dele. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Ele verá a sua prole, que é o que eu falei anteriormente. Nós somos derivados de uma prole de Jesus, uma coisa louca. Jesus produziu algo inimaginável, algo que avança gerações e gerações. Enquanto Ele não voltar, a loucura da pregação vai estar presente, a fé em Cristo vai estar presente, porque ela nasceu em Deus, ela vem de Deus, ela é verdadeira, ela é real. Não é uma história da carochinha. Jesus é uma realidade espiritual, uma realidade arqueológica, uma realidade profética. Jesus é real, irmão. Jesus está aqui no nosso meio. Esse cara que nós estamos falando, imerso em amor, está aqui nessa noite, querendo se apresentar a você e dizer assim: maninho, você quer deixar o teu caminho para vir para o meu caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Agora vamos continuar nós no nosso caminho. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu vou ser cristão e não sou liberto. Vou ser cristão e refém de iniquidade, de pecado, de vício. Não, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Por quê? Eu sou um cristão que quero viver os meus caminhos. E agora Jesus diz: não, 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 não. Você tem que sair do teu caminho e viver no meu caminho. No meu caminho está a liberdade. É no meu caminho que eu liberto, é no meu caminho que eu transformo, é no meu caminho que vão ficar as bênçãos que você está esperando, é no meu caminho que você vai encontrar tudo aquilo que você tem sonhado para a tua vida. Está tudo no meu caminho, está tudo te aguardando. O problema é que a gente anda até uma milha no caminho de Jesus, mas daí a gente se desvia do caminho, e aí quando era para encontrar uma bênção, a gente não encontra. Aí a gente quer uma esposa e fica no caminho, e fica um tempo no caminho, daqui a pouco vai procurar uma esposa na internet, vai procurar uma esposa no aplicativo, vai procurar uma esposa na balada, e aí o problema chega. Por quê? Porque eu fui procurar a bênção no meu caminho. Espera no Senhor, confia nele, mas Ele fará, irmão. Fica no caminho. O nosso trabalho é só ficar no caminho. Tudo estará no caminho. Tudo que você quiser e precisar realmente para a tua vida estará no caminho de Jesus. Mas não dá para andar nos dois caminhos, e o caminho dele é estreito. É estreito, vai só você. No caminho dele já não vai mais teus sonhos, teus planos, tuas vontades. No caminho dele já não vai toda essa loucura desse capitalismo humano. No caminho dele só vai quem importa, só vai você. Tem lugar para ti, cara. Tá afim? A aventura é louca. A experiência é transcendental. A parada é diferente. Mas custa a tua vida. Custa a tua vida. Ainda tem um preço. O Evangelho ainda tem um preço. Mas vale a pena. Versículo 11, vou encerrar. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus.
Diante de uma mensagem dessa, o que você pensa? O que você faria?